Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, nossos amados irmãos e irmãs e amigos que nos assistem. Que Deus te abençoe, te guarde e que nós possamos sempre andarmos juntos na graça e no amor do nosso Deus. Vamos ler no Salmo 113 que diz: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, como os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Esse é o Deus que nós cultuamos, esse é o Deus que nós amamos, e Ele também nos ama, ao ponto de fazer o impossível para cada um de nós. Como é bom cuidar e ter esse Deus que é maravilhoso, que é bondoso e que tem cuidado de cada um de nós. Que Deus abençoe nesta noite, para que o nosso culto seja realmente agradável a Ele e tudo que façamos seja para engrandecer o nome do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por esse privilégio que temos nesta noite de louvar o nome do Senhor, de ouvir a mensagem do Senhor, Pai, através do nosso irmão que vai pregar. Que o Senhor abençoe, seu Deus, os cânticos, que seja realmente, Pai, agradável ao Senhor, e que nós possamos sempre, seja em qualquer situação, estarmos confiantes no Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor é o Deus que faz o impossível. Guarda-nos, Senhor Deus, e abençoe, Senhor Deus, para que esse culto seja do agrado do Senhor. É que te oramos, te agradecemos e pedimos. Que Deus seja sempre louvado. Amém.
Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ligarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus e voltemos a Jeová nosso Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade, e tão grande sua fidelidade. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu
meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Louvado seja Deus, quando estou em verdes pastos, tranquilas águas onde tudo é bom. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, quando estou em um deserto, no meio de um vale escuro. Louvado seja Deus. Toda bênção dada a mim eu transformarei em louvor. Mesmo quando as trevas vêm, tu és meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nome sobre toda a terra e céu. Louvado seja Deus, quando sinto bem o teu calor, a plena paz está ao meu redor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, quando ando em tribulação, estou sofrendo uma provação. Louvado seja Deus. Toda bênção dada a mim eu transformarei em louvor. Mesmo quando as trevas vêm, tu és meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nome sobre toda a terra e céu. O nosso Deus eterno dará, o Deus eterno tirará, mas afirmamos já com fervor. Louvado seja o Senhor. O nosso Deus eterno dará, o Deus eterno tirará, mas afirmamos já com fervor. Louvado seja o Senhor. O nosso Deus eterno dará, o Deus eterno tirará, mas afirmamos já com fervor. Louvado seja o Senhor. O nosso Deus eterno dará, o Deus eterno tirará, mas afirmamos já com fervor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nome sobre toda a terra e céu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nome sobre toda a terra e céu. Boa noite, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos continuar louvando e glorificando o nome dele com as nossas vidas e que possamos aproveitar momentos como este, onde podemos desfrutar do exame e da análise da sua palavra. O tema da mensagem hoje é inércia. Coloco como subtema a inimiga dos cristãos. Há uma força, ou como poderíamos dizer de forma figurada, uma entidade, que o inimigo usa de forma avassaladora contra os cristãos. Ela se chama inércia. Conforme o dicionário Liberan, dicionário online, inércia quer dizer, primeiro, falta de movimento ou de atividade. Preguiça, segundo ponto, preguiça, indolência.
Terceiro, na física, né? Propriedade dos corpos que não podem de per si alterar o seu repouso ou o seu movimento. E 4, também na física, resistência de um corpo ao movimento, ao repouso. Olha só, a gente pegar esses 3 significados aí dessa palavra inércia, que é o nosso tema hoje na mensagem, né? Primeiro, a falta de movimento ou de atividade. Segundo, preguiça e indolência física, né? Na física e propriedade dos corpos que não pode per se alterar o seu repouso, o seu movimento. E também na física aí, 4, resistência de um corpo ao movimento, ao repouso, ao seu movimento. Então, com esses significados, se pensar bem, né? A inércia faz os seus estragos e terríveis, diga-se de passagem, né? Na vida de muitos cristãos, tornando-se iguais a ela, ou seja, inertes. Isso para um cristão, para um discípulo de Cristo, é uma coisa terrível, né? Porque Deus, Ele nos chama, né, para um serviço, para um trabalho, onde toda a igreja, de forma geral, deve participar, cada qual membro uma função diferente ou funções diferentes para o bem do corpo, para o crescimento do corpo, onde todo o corpo, né, todos os membros possam trabalhar e desenvolver, né, os seus dons, as suas atividades. O resultado disso é inoperância. Então, um cristão ou um discípulo de Jesus inoperante é tudo, né, que o inimigo quer, não o que Deus quer. Deus quer serviço, e há vários exemplos, né, bíblicos registrados na palavra dele, de pessoas que se envolveram completamente na obra do Senhor. E Ele quer que nós nos envolvamos completamente na obra. Ele nos chama para isso. A inércia, ela é contagiosa. Ela se alastra de forma rápida e perigosa, como uma doença fatal. Como entra um corpo, entra uma doença, vamos pegar o exemplo de um câncer, ele não inicia grande, ele inicia pequeno, minúsculo, né? E quando se descobre na medicina esse câncer, lá no início ele é tratado, ele é retirado, né? Aquele nódulo, ou, né, uma coisa ali do corpo ali que vai iniciar, e se corta pela raiz, mas se deixar, vai se alastrando, e chega um ponto de matar o corpo e a pessoa morre. Então, quando se descobre já em estado avançado, não tem mais o que fazer, né? Você trata por algum tempo, mas depois não tem o que fazer. Então, ela se alastra no corpo de Cristo, na igreja, né? A inércia, a inoperância é uma doença fatal para o cristão. A inércia geralmente é como um fermento, que a Bíblia trata muito bem, geralmente é tratada como um pecado, né? Que mesmo em pouca quantidade levanta toda a massa. Você pode perceber quando alguém vai fazer um bolo, né, alguma coisa que leva fermento, ou pão, é um pouquinho. E aquele pouquinho ele leveda toda a massa, né? E tem exemplos bíblicos, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Sobre o fermento, né, dos fariseus, né? Então o fermento muitas vezes é tratado como um pecado, que deve ser algo que às vezes inicia de forma pequena e vai se alastrando, como uma doença, né, que eu citei aí, e a inércia é a mesma coisa, contagiosa. Alguém vê a pessoa, ninguém faz nada, aí eu também não vou fazer. Então, nós devemos ser aqueles que fazem. Se ninguém quer fazer, ou tem poucos fazendo, aquele que está entre esses poucos que fazem. Então, isso é contagiante também. Você vê a pessoa fazendo, vê o irmão fazendo, vê irmãos fazendo, eu quero participar. Um exemplo, lá em Corinto, que Paulo estava, né, fazendo aquela mobilização para aquela, né, em Coríntios, 2 Coríntios, né, capítulo 8, que ele faz aquela mobilização para poder juntar fundos, né,
para os necessitados lá na Judéia. Então, você pega ali na Macedônia pessoas extremamente pobres, mas que rogaram a Paulo, pediram, mais do que pedir, rogaram a Paulo para poder participar dessa assistência, mostrando para nós que a oferta é algo, eles entenderam, a oferta é uma adoração. Então, se eu tenho pouco como uma viúva pobre, né, vou dar metade daquele pouco, ou todo como a viúva fez, confiando em Deus, né? Então, assim, é a mesma coisa. Se eu vejo pessoas, irmãos fazendo, trabalhando, eu quero me envolver também, quero fazer também. E esses poucos podem se transformar em muitos. A pessoa toda a igreja servindo, sendo contagiada não pela inércia, pela inoperância, mas pelo fazer, né? E cada um no seu dom e dons para o bem do corpo, né? Isso aí, isso redunda em graças a Deus, como lá em Coríntios está falando, na carta 2 Coríntios. Graças e glórias, Deus é glorificado, a igreja cresce e é edificada. Pense comigo, o que mais o diabo quer? Nosso inimigo, inimigo da igreja, inimigo de Cristo. Cristãos agindo ou inertes? Cristãos ativos ou passivos? Cristãos produtivos ou improdutivos? Obedientes ou desobedientes? Então, o que o diabo quer? Com certeza ele os quer inertes, ele os quer passivos, improdutivos e desobedientes. É assim que o nosso inimigo nos quer como cristãos. Cristão inoperante, que não faz, que não se envolve, que não tem interesse pelas coisas do Senhor e esperando sempre receber. E a palavra nos ensina que é melhor dar do que receber. Se dá o seu auxílio, dá a sua oferta, dá a sua contribuição, contribuir com o seu dom, com a sua capacidade natural ou que você recebeu de Deus, e você vai desenvolvendo e vai participando, né? Com certeza, isso é o certo, isso é que Deus quer, mas o inimigo nos quer ver inertes, nos quer ver passivos, vendo tudo sem tomar uma atitude, sem fazer algo para o bem do outro, ou do próximo, ou do irmão, ou da família. Ele não quer improdutivos, ele não quer ver frutos em nós. E também, por fim, ele nos quer ver desobedientes. Ele não quer ver filhos de Deus obedientes. Então, isso é um caso para a gente pensar e analisar na nossa própria vida, como tem sido a nossa atitude com relação à inércia, à inoperância, né? E com certeza, com essas quatro situações, né? Passivos, inertes, improdutivos, desobedientes, o inimigo ficará contente com isso. E esses não produzirão nada para o Senhor. Quando eu ou algum irmão, seja lá quem for, na igreja, um discípulo de Jesus, que é inerte, que é passivo, que é improdutivo, que é desobediente, não produzirá nada para o Senhor. E nós precisamos produzir para o Senhor frutos, né, de arrependimento, frutos de mudança, frutos de transformação de vida, transformação de pensamento, não entrar nas picuinhas, nas rodas escarnecedoras das pessoas que falam mal, que só apontam erros. Não, vamos ficar longe dessas pessoas, vamos ficar perto de pessoas que servem, que nos incentivam a trabalhar e a servir, e tem algo a fazer, eu quero fazer junto com você, tem uma visita, eu quero ir com você junto, tem uma contribuição, eu quero participar. Essas coisas nós temos que nos envolver e deixar essas coisas ruins e banais e pequenas para aqueles, né, que realmente não têm compromisso com o Senhor. E todos nós precisamos ter compromisso com o Senhor Jesus. Nos chama para isso, compromisso, para essa cooperação para com Ele, para com a obra dele. Deus, Ele nos chamou, né? Ele nos salvou para uma obra, para a sua obra redentora.
Devemos ter em mente que Deus nos chamou para trabalhar, não para ficar de braços cruzados, vendo tudo passar ou perdendo tempo com coisas desta vida. O apóstolo Paulo foi muito claro com o jovem discípulo Timóteo. Assim como Tito, né? 2 jovens que tinham uma incumbência muito grande. São cartas, né, pastorais que eles iam ensinar, iam ir de igreja em igreja, ensinando essas verdades para o estabelecimento de presbíteros nas congregações, para termos congregações fortes, com um presbitério forte, uma liderança firme, forte, que não se abala, que cuida do rebanho, que se defende o rebanho dos lobos vorazes, que defende a doutrina, a sã doutrina. Então, igrejas, isso é bíblico, né? Por isso tem 2 cartas, né, específicas falando sobre isso, Tito e Timóteo. E Paulo falou a Timóteo, Timóteo, não se envolva com os negócios que os mundanos se envolvem e perdem seu tempo, e ficam inertes, improdutivos na igreja. Pelo contrário, Deus não quer produtivos, ativos, obedientes, né, e agindo em prol do corpo, né, em prol dos propósitos do Senhor, que é o mais importante para nós. Há uma obra enorme, gigantesca a ser feita em nome do Senhor. E não podemos ficar alheios a ela. Deixa os outros fazerem. Não é assim. Deus chamou a cada um, chamou você, chamou a mim, chamou cada um de nós, irmãos, para um serviço, para uma obra. Veja onde você se encaixa, que você é bom, que você acha que você vai servir e vai dar frutos, ou dons, ou particularidades que você tem, ou naturais, ou recebidas do Senhor, né? E se envolva e procure se apresentar, né, para esta obra. Deus, ele quer frutos dignos de arrependimento, Mateus 3, versículo 8. Deus quer ver em nós que a mudança, a transformação. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo e esse Espírito nos ajuda, nos estimula a termos vidas transformadas. Nós vamos deixando o pecado, a mentira, o engano, a maledicência, a impureza, e vamos nos apropriando de coisas maravilhosas, né? Da pureza, da santidade, da misericórdia, da compaixão, do serviço, da dedicação, do zelo para com as coisas do Senhor, né? Pois já está posto o machado à raiz das árvores. Veja bem, um aviso para nós. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ainda Mateus 3, versículo 10. E aí termina, versículo 12. E com certeza sua palha ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Isso é Jesus. E um alerta para nós, alerta para a igreja, para todos nós. Ele fará isso. Ele limpará completamente a sua eira. Deixará o trigo, mas queimará a palha. No versículo 11, nós lemos: Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que quer dizer isso? Ele vai batizar com o Espírito Santo, salvando o trigo, ok? Que é útil ao seu reino. E ele queimará, né? Batismo com fogo, ele queimará a palha, que está no meio, junto com o trigo ali, o joio no meio do trigo, e ele sabe quem é, ele vai queimar essa palha, que é inútil para os seus propósitos. Pessoas que não servem, que falam mal, que tramam coisas, que fazem grupos, opositores, que não são obedientes, são desobedientes, são rebeldes. E esses, né, serão queimados pela desobediência. E essas verdades parecem não nos assustar, mas não deixarão de acontecer.
só porque ignoramos ou não damos a devida atenção. Então, vamos dar a devida atenção à palavra do Senhor. Se ele fala que vai separar o trigo da palha e vai salvar o trigo, que é útil ao seu reino, e vai queimar a palha, que é inútil, né? Então nós precisamos que nós somos trigo, útil para o reino do Senhor, ou somos palha, somos joio no meio do trigo. Vamos nos perguntar, né? Eu sou útil ao reino? Sou útil à igreja? Eu ajudo irmãos? Eu participo e coopero com o trabalho, com as coisas boas? Me envolvo em coisas boas? Ou estou envolvido em coisas ruins, em enganos, em rancores, em levantamento contra, né, o presbitério, ou contra a liderança, contra os pregadores, ou contra os irmãos, ou contra as famílias? Não. Eu preciso me envolver com coisas boas e participar na obra junto com os outros irmãos e fazer parte desse trabalho, dessa obra, para glorificar a Deus. A inércia, ela contagia muitos com seus encantos e tentações, como um amante que tenta, que encanta, e aquele marido que não está firme na solidez do seu lar, cuidando da sua esposa, amando e cuidando da sua esposa, como Cristo amou a igreja, envolvido só com ela e cuidando dos seus filhos, ensinando seus filhos na disciplina de alimentação do Senhor, ele se envolve, né? E acaba com a família. Assim também a inércia. Muitos ficam resistindo, mas a sua resistência não é a ela. Não é a inércia. Vamos resistir à inércia, à inoperância, à improdutividade, né? À passividade, à desobediência. Mas não é ela que é a resistência. A resistência, sim, é a mudança de atitude. Todos nós precisamos ter, se nós estamos num caminho que é contrário àquilo que Deus nos chamou. É resistente à transformação. É necessário e vital para produzir bons frutos para o reino. Se eu não sou transformado, né, não tem aquela mudança de atitude, de pensamento, de consciência, de saber que eu estou num reino, que eu estou num corpo, e preciso ser não o nódulo, né, ou parte da doença, mas sim a solução ou o remédio. O remédio é Cristo, eu faço parte desse remédio para curar, para ajudar a crescer e desenvolver o corpo de Cristo. Vamos pensar nisso. Precisamos nos manter fiéis a Deus, não nos deixando adulterar pela falsa impressão que está tudo bem, só porque não acontece nada. Mas cuidado, não aconteceu nada, então está tudo bem. Não. Só porque não aconteceu algo, não quer dizer que está bem. Na parábola dos talentos, Jesus deixou claro qual é o resultado para aquele que não utiliza o dom recebido por Deus a favor dos seus interesses. Está em Mateus 25, 14 a 30. O dono, né, ele entregou 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro. O que aconteceu? Esse que recebeu 5 talentos, ele produziu mais 5. Ele duplicou. O mesmo que recebeu 2 também duplicou, fez mais 2. E o que recebeu apenas 1, o que ele fez? Em vez de produzir pelo menos 1, dobrar, como os outros fizeram, se ele fizesse 1, ele estava dobrando. Ele recebeu apenas 1. O que ele fez? Ele enterrou. Enterrou seu talento, ou, num exemplo, enterrou o seu dom, a sua capacidade, o seu dom natural para servir a igreja, o seu dom que ele recebeu de Cristo, ele enterra. O que acontece com ele? Ele é lançado fora, é queimado como uma palha que é inútil para o reino, que é inútil para os propósitos de Jesus. O útil para os propósitos de Jesus é o trigo, que produz, né, o dobro. Recebeu 5, você dá 5. Se você recebeu 2, você dá 2. É assim.
Teus recursos não utilizados como convém na obra de Deus, veja bem, é o mesmo que enterrar um tesouro debaixo da terra, como fez aquele que recebeu apenas um talento e não produziu mais um talento. Deveria ser, no mínimo, né, o resultado dos outros, né? Que fez 5, fez mais 5, que recebeu 2, fez mais 2. Se ele tivesse mais um, estava dentro. Não importa quantos talentos você tem, quanto você recebeu. Não importa se você está produzindo, está dobrando, né, o que você recebeu, ou o que você tem a seu favor. Então, é mesmo que enterrar o tesouro debaixo da terra. Você tem um tesouro e enterra esse tesouro em vez de compartilhar, em vez de duplicar, em vez de multiplicar esse tesouro. Com certeza será perdido, achado por estranhos ou assaltado por malfeitores. Não devemos guardar nossos talentos, os nossos dons, o tesouro que a gente recebe de Deus. Devemos utilizá-los para o bem da igreja, para o bem do corpo, para o bem do reino, para o crescimento e desenvolvimento do reino, a edificação do corpo de Cristo. Então faça parte do grupo de pessoas que servem. Ok? Faça parte do grupo de pessoas que são pacificadores, que amam, que respeitam as pessoas, que respeitam aqueles que estão à frente do trabalho, que respeitam aqueles que estão pregando, que batalhem para ensinar a verdade, aqueles que estão ensinando, e participe com eles, ensine também, e pregue também, e desenvolva a sua vida para chegar a níveis maiores de responsabilidade no reino, né? E Deus confiar a você uma obra, um trabalho, um serviço que você vai produzir, e Deus vai olhar para você e vai ficar contente, como um filho obediente, como um discípulo fiel. Faça parte desse grupo. Que a inércia, irmãos, não se torne uma amante, que em geral destrói e corrompe vidas e lares. Destrói. Vê o exemplo no mundo aí. Infelizmente, acontece até no nosso meio, às vezes. Mas seja uma estranha, cada vez mais estranha, permanecemos bem longe dela e cada vez mais perto do Senhor. Isso nós precisamos, todos nós precisamos ter em mente, mais perto de Jesus, mais aos pés de Jesus, cada vez mais perto dele, sendo utilizados com eficácia em sua causa e sua obra aqui na terra. É isso que importa. Deus nos chamou para servir, cada um de nós, cada um com o seu talento, com o seu dom, com a sua capacidade natural ou recebida do Senhor. Ele capacita os escolhidos. Basta que você se apresente, se envolva, tenha interesse, tenha compromisso, e você vai receber 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, 10 talentos e vai produzir para o Senhor. É isso que Ele quer. Portanto, precisamos nos prontificar e andar em toda boa obra que Ele preparou para que andássemos nelas. Ele preparou uma obra, certo? Efésios 2:10. A obra está pronta, está preparada. E nós vamos andar nessa obra, participar desta obra, como pessoas pacificadoras, obedientes, ativas, não inertes, não improdutivas, não passivas com a obra. Uma leitura final, para encorajamento, está em 2 Pedro 1, versículo 10. Diz assim, 2 Pedro 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Vou ler de novo. Por isso, irmãos, procurai com diligência. O que é diligência? Para ontem. Não espere amanhã, é hoje. É o dia de servir. Com diligência cada vez maior. Tem que crescer a diligência, porque a obra está aí para ser feita, é enorme. O mundo está se perdendo nos pecados e a igreja está aqui como a solução. Cristo é a solução e a igreja pode apresentar essa solução. Confirmar a vossa vocação e eleição no Senhor.
Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Porque a gente não está se envolvendo com os negócios desta vida que afasta as pessoas de Cristo. Com brigas, com discussões, com envolvimentos com coisas que têm nada a ver com o reino. Então se envolva com as coisas do reino. Envolva com as coisas do Senhor, minha irmã, meu irmão. Aí você nunca vai tropeçar em coisa alguma. Será útil ao Senhor, como um trigo, não inútil como uma palha. Que Deus possa abençoar você. Vamos orar. Pai, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de ouvir a sua palavra, de meditar na sua palavra. E vemos a importância de sermos discípulos fiéis, ativos, produtivos, obedientes e ativos na sua obra. Por favor, Pai, tire de nós qualquer coisa relacionada com a inércia, com a inoperância, com a passividade, com a improdutividade, Pai. Mas que possamos ser produtivos, ativos, obedientes na obra do Senhor. Todos nós. E que possamos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Que teu nome seja glorificado. Que a sua palavra faça diferença na nossa vida. E no serviço que vamos prestar e estamos prestando ao Senhor. Em nome de Cristo que nós te oramos. Hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim,
como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim.